Você sabia que quando você consome álcool, você tende a ter um rendimento sexual melhor porque ele te deixa mais empolgado e relaxado ao mesmo tempo? Ok, isso mexe com os neurotransmissores. Agora, uma coisa que você talvez não saiba é de que o álcool de forma excessiva e regular aumenta o SHBG. E com o SHBG mais alto, é uma molécula que vai se ligar na testosterona livre e não deixar ela livre para trabalhar para a libido. Então, o álcool, num efeito momentâneo, pode realmente até ajudar o desempenho sexual, mas no longo prazo ele vai piorar. Outra coisa que tem esse poder é a cafeína também. De qualquer forma, você pode consumir álcool e cafeína, tá? A gente só vai evitar isso se o seu SHBG estiver muito alto. Então, tira um exame de SHBG. Está alto? Temporariamente, vamos cortar isso para que se normalize e entenda se está vindo daí. Perfeito? Essa é a dica número 10 das 10 dicas para melhorar a sua libido. Tudo que eu lhe peço é, clica no gostei, se inscreva no canal para que esse canal fique libidinosamente seduzido a postar vídeos todos os dias, que no caso sou eu que estou aqui produzindo para vocês. Pessoal, vamos à nossa dica número 9. E essa aqui eu dou bastante para os meus alunos, perfeito? Maca peruana. Não que eu dou a maca peruana, eu dou a dica, tá? Que é justamente uma plantinha que tem muito a ver com fertilidade, é verdade, mas ela ajuda muito a gente a melhorar a nossa libido. Então, nessa lista de hoje, vocês vão ver algumas coisas que vão ajudar vocês em torno de um suplemento, de uma substância que vocês podem tomar para ter um efeito mais rápido, bem como algumas condutas para melhorar a saúde de vocês. Então, aumentando a libido de forma sem ser assistida por alguma substância propriamente dita. Então, a maca peruana, para você que está com a libido baixa, você pode começar a tomar ela imediatamente, ela basicamente não tem nenhuma contraindicação e já vai melhorar bastante. Eu indico muito para os meus alunos a maca peruana para libido e surte efeitos fantásticos. Antes de ir para o 8, ontem, quinta-feira, eu fiz uma promoção, tá, da minha consultoria esportiva às 23h59 da noite. E as vagas sempre se encerram muito rapidamente e sempre no outro dia, hoje no caso, chove de direct pedindo para liberar mais. Como eu já fiz outras promoções, eu já sei que isso acontece, então neste exato momento que você está vendo esse vídeo, eu estou liberando mais 5 vagas. Então para quem tiver interesse, leandrotwin.com.br, descontos de 20% a 40%, termina o vídeo, já corre lá e dá uma olhadinha. E agora sim nós vamos para o nosso número 8. Que na verdade ele não vai te ajudar em libido, tá? Mas normalmente quem busca libido está buscando algum tipo de desempenho sexual. Então você pode usar, caso você não esteja conseguindo ereções, no caso dos homens, obviamente, você pode usar a ioimbina, tá? A ioimbina não é aquela que queima gordura e tal, que você até já fez vídeo. Isso, sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin, mais tema, que você vai encontrar. Tem uma dúvida? Procura. Tem mais de 1000 vídeos aqui no canal. Mas a ioimbina é essa mesma, ela tem o poder de queimar gordura e também ajuda em processos de ereção, tá? Horizontalidade peniana. Então quando você usa isso, você facilita ocorrer uma ereção. Então não é necessariamente libido, mas isso de certa forma te deixa uma potência maior e pode ser usado como um paliativo para até você resolver o problema da libido ou como auxiliar. E você pode usar ela para melhorar a sua ereção. Número 7, ashwagandha. É uma plantinha que tem capacidades ansiolíticas muito boas e que em tese aumenta a testosterona. O aumento de testosterona com ela não é relevante, tá? Já fiz um vídeo sobre ela também, mas de fato ela melhora bastante a libido. Eu particularmente gosto bastante da ashwagandha. Então você pode utilizar ela em dosagens de mais ou menos 1 grama por dia, que tem uma boa eficiência para melhorar a libido e com efeitos ansiolíticos. Então se você está estressado, alguma coisa nesse sentido, ela também te ajuda. O número 6 é o DHEA. E o DHEA, a gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. Ele só vai ser eficiente se houver uma carência de DHEA. Qual o grupo que sofre mais com a carência de DHEA, Leandro Twin? São as mulheres, tá? Acima dos 35, 40 anos. Então, normalmente, um homem de 20, 25 anos não tem carência de DHEA. Vou tomar 100 miligramas por dia. Pode tomar, não vai adiantar, não vai melhorar nada. Agora, uma mulher acima dos 40 normalmente tem o DHEA baixo. Então ela fazer essa suplementação com 25, 50 miligramas por dia, excelente.
Homens acima dos 40 começam a ter uma incidência. Qual que é o melhor caminho para utilizar? O ideal é que você tire um exame. Veja quanto que está o seu DHEA. Se ele estiver baixo, você usa. Se ele não tiver, pula essa dica porque você vai gastar dinheiro à toa. E o DHEA não tem efeito estético, tá? Então, vou tomar porque qualquer coisa ajuda no ganho de massa muscular, mesmo que não ajudar na libido. Não. Gostaria que fosse assim, mas infelizmente não vai te ajudar em nada, só vai te deixar com menos dinheiro no bolso. Agora, o número 5, ele realmente ajuda na libido e ele ajuda na testosterona também, desde que ela esteja baixa, tá? Que é o tribulus terrestre. Então, o tribulus terrestre, o que a gente observou nele? Observamos que indivíduos que estão com a testosterona normal, nada mudou, mas teve melhora de libido. Indivíduos que estavam com a testosterona baixa, então a sua testosterona normal era 500 e estava 200, mostrou-se eficiente para ajudar a retomar o limite seu. Só isso, não vai tornar acima, vai só te ajudar a chegar no seu limite. Então, o tribulus terrestre vai ser muito mais procurado para casos que estão com testo baixa e libido baixa. Depois que sobe, você pode usar ele constantemente para melhorar a libido? Pode. Agora, a testosterona para se manter alta, etc. Não, isso não vai acontecer. As pessoas fazem muita associação de libido e testosterona. E é verdade, mas não é só testosterona que vai dar libido para a gente. Número 4, a monitoração de um hormônio chamado estradiol, que é um hormônio sexual, é muito importante. Por quê? Porque se ele estiver muito alto, ele derruba a nossa testosterona e isso freia a nossa libido. Beleza, Leandrão, vou tirar um exame de hormônio de estradiol. Se ele estiver alto, eu me entupo de antiaromatizante, exemestano, letrozol, anastrozol, zero meu estradiol e o libidão vai fazer curva. Não, o que vai acontecer? O seu libidão vai fazer uma curva assim, ó. Porque quando você baixar o estradiol, ele começa a subir. Quando você zerar o estradiol, ó, ferrou, vai lá para baixo. Isso aqui é o gráfico, tá, gente? Então, e por que isso acontece? Porque ele é um hormônio sexual. Então, se você reduz o estradiol demais, você tem problemas justamente com essa desenvoltura, né, da potência reprodutória que você às vezes não usa para reproduzir. Nesse sentido, o que vale a pena é você deixar o estradiol dentro do valor de referência. É um hormônio fundamental para o nosso corpo. Então, você não quer nem o excesso, porque te faz mal, vai te fazer reter líquido, vai te dar espinhas, pele oleosa, né? Coisas que não desejamos. E se ele ficar muito baixo, dá problema articular, ficamos desanimados, a libido vai lá embaixo. Então o que a gente faz? Se tiver alto, dá uma baixadinha. Temos algumas intervenções para isso, antiaromatizantes naturais ou, se for o caso, estiver muito alto, medicamentosos. E se estiver muito baixo, a gente também tem que tomar cuidado. Nesse sentido, se estiver muito baixo, a gente tem que entender por que está baixo, tá? Normalmente, quando está muito baixo e você não está usando, nem usou nenhum medicamento para isso, porque se você usou, pode baixar. Quando você para o medicamento, ele tende a voltar, ainda que pode levar um tempo. Agora, se você não usou nada, é muito bom que você vá no médico. Isso pode ser até um problema mais grave. Número 3, humor, tá? Problemas na vida. Então, algumas pessoas vão ficar buscando diversas intervenções, vão fazer de tudo, quando, na verdade, simplesmente, a vida delas está drenando a energia vital. Portanto, isso é besteira, cara. Nada a ver, eu nem estou pensando no meu problema. Pessoal, Freud já foi muito claro, tá? Consciente, subconsciente e inconsciente. Então, quando a gente tem alguma coisa muito carregada no nosso inconsciente, a gente não consegue acessar aquilo ali, né? O Freud deixava muito claro, e é legal falar de Freud porque ele fala de libido, só que a libido para o Freud é algo que é potência de viver, para qualquer coisa. A gente está falando aqui de libido sexual, que ele também tinha libido sexual, mas a libido era desejo de vida como um todo. E ele colocava para a gente consciente, inconsciente e subconsciente como um farolete, tá? Num mar. Então, esse farolete ele conseguia focar só uma região. Focou aqui. Mas o mar continua existindo? Está existindo, mas eu não acesso. Então, quando você está se sobrecarregando com coisas do seu dia a dia, você está enchendo o seu inconsciente. Só que o farolete está no consciente. Qual que é o consciente agora? É eu e a mulher da minha vida na cama nus.
Beleza, eu só estou vendo isso, mas não quer dizer que o resto não exista. E às vezes quando você aponta para um lado, você apaga o outro. Então às vezes você não consegue trazer aquilo à tona. E aí fica difícil. Então qual que seria o ideal aqui? Fazer uma psicoterapia, fazer um acompanhamento. Ah, não, psicólogo é coisa de louco. Não, pelo amor de Deus, estamos em 2020, você não pode ainda achar isso. Nos dias de hoje não pode achar isso, gente, é absurdo. Uma psicoterapia para que você consiga ir controlando esses problemas da sua vida, para que eles não atrapalhem a gente, porque eu também tenho vida, eu também tenho problemas, num momento que não é adequado. Então, eu estou querendo fazer sexo, mas eu nem estou conseguindo entender por que às vezes o meu coração está acelerado, eu não consigo uma ereção, e é tudo fruto do meu inconsciente. Então, não ignorem o humor. A maior parte dos casos, na verdade, está aqui. E o nosso número 2 é no mesmo sentido, mas é algo mais momentâneo. Aí sim, o lance do farolete. Então, eu estou aqui, tá tudo tranquilo, tudo em paz, tudo beleza, Leandrão. Tudo isso que você falou para mim não serve. Minha vida está 100% ok há meses. Beleza. Só que eu estou focado nessa região aqui. E nessa região aqui eu estou sentindo pressão, estou sentindo estresse. Ah, mas por que estresse? Por qualquer motivo. Eu estou me cobrando. Eu estou ficando nervoso. Então, se eu não ficar calmo, eu não vou conseguir. Por quê? Existe um sistema nervoso chamado simpático e parasimpático. O simpático, ele te coloca em estado de luta ou fuga. Ou seja, ele tira o seu desejo sexual. Porque quando você está correndo de um leão, ou saindo na porrada com um gorila que quer comer a sua cabeça, você não vai pensar em sexo, perfeito? Você não consegue. Então quando você toma um susto, você não pensa em sexo. Sistema nervoso autônomo simpático. Justamente quando você está numa situação onde você está intimidado, você pode ativar isso. E aí nós perdemos libido, perdemos potência sexual. E neste caso, o álcool que eu citei lá no item 10 ajuda muitas pessoas. Por quê? Porque toma, relaxa, não, né, que se dane, se broxar, broxou, e aí não broxa. Só que você não pode viver de tomar álcool. Então você precisa se habituar à normalidade do coito. E é normal, às vezes, a gente não ter ereções. Acontece. Quando você aceita isso, você fica tranquilo e diminui a chance. Se acontecer, eu vou tentar compensar. Então tentar criar de alguma maneira na sua cabeça alguma coisa que te deixa tranquilo. Com uma pessoa que você se sinta à vontade, num lugar que você fique sossegado. Muitas pessoas tomam um comprimido e falam, agora não tem como dar errado, porque eu tô com tríbulos no corpo. E aí, por achar isso, fala, vai funcionar, não tem essa. E isso serve para as mulheres também. Então, as mulheres, normalmente os homens não vão identificar, mas elas também podem perder uma lubrificação na hora por conta disso. E o nosso número 1, vai ser a testosterona. Então, claro, a testosterona é um hormônio sexual, assim como o estradiol. No homem e na mulher ela é extremamente importante, então nós precisamos verificar se está ok. Tira um exame de testosterona. Leandrão, não está bacana. Quais opções nós temos? Nós temos duas opções. Ou tentar recuperar ela com intervenção medicamentosa, ou fazer uma terapia de reposição hormonal. Se não está num caso muito grave, se não me parece ter muita explicação, pegar uma pessoa de 25 anos e está com a testo baixa. Então, primeiro de tudo, eu vou tentar recuperar natural. Vou usar alguns fitoterápicos, beleza, algumas intervenções, emagrecimento, exercício físico, gordura na dieta. Me parece um caso muito grave, a testo está 80. Posso usar uma intervenção medicamentosa para recuperar mais rápido, de repente, um clomifeno ou alguma coisa nesse sentido, um tamoxifeno. Agora, não, Leandrão, já tenho 60 anos, está 80, a chance de recuperar é baixa, então cabe-se, por exemplo, uma TRT, uma terapia de reposição hormonal. De qualquer forma, a testosterona cai por algumas condutas. E eu separei nesse vídeo aqui os inimigos da testosterona. Então a testosterona é um dos mais importantes. E você saber como deixar a sua testosterona mais alta de forma natural, evitando os inimigos da testosterona, você já é meio caminho andado. André, mas a minha testosterona não está baixa. Pois é, mas pode ser um pouquinho melhor se você cortar algumas dessas condutas aqui.